Filipenses 2, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar? Senhor Deus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos encontramos aqui nesta manhã, mais uma vez, para invocar o Teu nome, para buscar, ó Pai, o conhecimento que vem da Tua palavra, para que sejamos iluminados, para que sejamos repreendidos, para que sejamos consolados, enfim, ó Deus, para que nos tornemos melhores servos, mais aperfeiçoados nos Teus caminhos. Que o Senhor trate então conosco, que o Senhor supra as nossas necessidades, que o Senhor, ó Deus, nos dê o entendimento necessário e a postura necessária para que nesse mundo sejamos servos valorosos, que estão comprometidos com a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos faça cada vez mais prósperos nos Teus caminhos. Que o Senhor nos faça, ó Deus, vigorosos, bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos, visando, ó Deus, tão somente a Tua glória. Que nós, ó Deus, trabalhemos no Teu reino, na Tua obra, de modo que também possamos atender os nossos irmãos, socorrer os necessitados, ajudar aquele a quem precisa. Que o Senhor nos use como instrumento, ó Deus, de graça nas Tuas mãos. Abençoe-nos nesse instante, trazendo-nos edificação, instrução do alto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém certa vez fez o seguinte relato. Na estrada da minha casa há um pasto e 2 cavalos estão sempre lá. De longe, parecem ser 2 cavalos normais. Um dia, porém, eu estava passando a pé e eles estavam próximos à cerca. E foi então que eu pude observar que um deles era cego. Também reparei que o outro cavalo trazia preso ao pescoço um sininho, igual àqueles que se costumam colocar nas ovelhas. O curioso, no entanto, é que o cavalo que enxerga é mais novo, e ele poderia correr sozinho pelo pasto na velocidade que quisesse. Mas ele sempre, parece, estava cuidando do cavalo cego, mantendo um ritmo que o outro conseguia acompanhar e se guiar pelo som do sininho. De manhã, à noite, eles voltavam para o estábulo. O cavalo cego faz companhia ao cavalo jovem, e o cavalo jovem empresta os seus olhos ao cavalo cego. Meus irmãos, essa pequena ilustração que eu contei representa a importância de nós andarmos juntos, de nós vivermos em comunhão, de nós nos auxiliarmos mutuamente, de nós respeitarmos o ritmo dos nossos irmãos, de nós emprestarmos o melhor que nós podemos para o bem do povo de Deus, para a nossa caminhada. Cristãos experimentados sabem bem da importância desse papel. Eles sabem que o seu bom exemplo, com o seu testemunho, com as suas boas ações, com as suas palavras convenientes, com a sua persistência, com as suas orações, com o seu empenho pessoal, com o seu procedimento adequado, eles poderão influenciar muitos outros. E isso é uma bênção. Nós todos somos tementes a Deus, nós todos afirmamos ter a mesma fé, o mesmo compromisso, cremos na mesma palavra, temos o mesmo Espírito, portanto, influenciarmos uns aos outros é uma bênção. Podermos colaborar para o crescimento alheio é uma bênção. Em um mundo, irmãos, em que as pessoas se cercam de tantos maus conselhos, de tantos indivíduos maus e perversos, nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio de nos cercarmos de irmãos queridos, a quem Deus salvou, por quem Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue. Nós podemos nos alegrar juntos, nós podemos ter muitas experiências para compartilhar. E nós podemos, portanto, observar aqueles dizeres que nós lemos inicialmente do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12. Nós podemos compartilhar as nossas necessidades. Nós podemos nos aconselhar. Em nosso texto, agora, da carta aos Filipenses,
nós temos grandes lições também para aprender em torno desse assunto. Aqui Paulo fala sobre o que os irmãos de Filipos tinham que ter em mente nos seus relacionamentos, a fim de que aquela amada igreja continuasse progredindo. E o fato é que nós progredimos enquanto nos relacionamos uns com os outros. Deus providencia esse ambiente em que nós estamos, justamente para que na interação uns com os outros nós possamos crescer. E há sempre espaço para o crescimento. Há sempre possibilidade de amadurecimento. Há uma necessidade, há uma carência em todos nós nesse sentido. A igreja de Filipos, irmãos, era uma boa e agradável igreja. Mas ela precisava também progredir. Ela tinha muitas virtudes, mas também precisava progredir. Porque a igreja, muito embora seja uma bênção de Deus para esse mundo, muito embora a igreja tenha o Espírito Santo de Deus atuando nela, nós operamos em um mundo caído. Nós lidamos com pecadores e nós mesmos somos pecadores. Nós temos as nossas próprias falhas e enxergamos falhas também nos nossos irmãos. Mas ao enxergarmos falhas em nós ou nos nossos irmãos, nós devemos buscar progresso, melhoras. O apóstolo Paulo entendia corretamente que o seu papel era o de encorajar aqueles irmãos, pastoreá-los, fortalecê-los e orientá-los. E é também o que nos cabe fazer em relação uns com os outros. Nós podemos assim perceber, irmãos, que no versículo 1 do nosso texto, existem 4 cláusulas que começam com si. São 4 cláusulas que começam com si, que geralmente é usado para indicar frases condicionais. Nós estamos muito acostumados com esta expressão para se referir a frases condicionais. Mas aqui, meus irmãos, é diferente. Aqui Paulo não tem a menor intenção de lançar qualquer tipo de dúvida nas suas colocações. O se que ele usa é para mostrar que existe uma relação de causa e efeito. Existe uma relação de causa e efeito entre os sentimentos e as motivações dos crentes e também as suas práticas, especialmente quando estas práticas estão dirigidas aos seus irmãos. Causa e efeito. Dessas 4 cláusulas, nós vamos observar que surgem 3 consequências inevitáveis, que também precisam ser destacadas. Vocês vão perceber que eu vou caminhar em torno disso, né? São as 4 cláusulas que Paulo coloca aqui, que produzem 3 efeitos importantes, 3 consequências importantes para nós. Paulo quer estimular aqueles irmãos de Filipos com um incentivo quádruplo. E ele quer fornecer, a partir disso, uma tríplice diretriz para as vidas daqueles irmãos. Se nós entendermos bem isso, e se nós praticarmos isso, certamente nós seremos abençoados e bem-sucedidos também como igreja do Senhor. É uma demonstração explícita que Paulo dá aqui, de que quando determinados requisitos são cumpridos, o resultado não pode ser diferente. Percebe? Então, é isso que ele quer dizer. Se vocês fizerem isto, o que vocês vão colher é justamente aquilo. Então, nós vamos tentar demonstrar esse ponto. Comecemos pela análise desse, que é o primeiro versículo do capítulo 2. Paulo diz assim: se há, pois, primeira cláusula com C aí. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Vamos pensar nisso. Vejam que Paulo não está falando de uma exortação qualquer. Não é uma simples chamada de atenção. Existem alguns tipos de exortações que são vazias de conteúdo ou de interesses espirituais mais profundos. Mesmo na igreja é possível nós encontrarmos determinadas admoestações que não estão muito relacionadas ao que Paulo diz. Elas estão mais relacionadas a preceitos pessoais, a opiniões pessoais, do que a princípios cristãos. Você pode chamar a atenção de alguém, você pode repreender alguém por algo que você não gosta. Mas não é esse tipo de exortação que está sendo colocado aqui. Paulo está falando se há, pois, alguma exortação em Cristo.
Então, irmãos, vejam, é necessário dizer duas coisas fundamentais acerca do nosso texto, acerca desse versículo. A primeira é que o sentido da palavra grega para exortação está relacionado à ideia de encorajamento. Então notem, quando Paulo diz, se há, pois, alguma exortação, ele está falando sobre o encorajamento que um cristão deve fazer em relação a outro. Ou seja, é um tipo de exortação, sim, mas é um tipo de exortação para encorajar. Não é a exortação para esmurecer, para abater alguém, para humilhar alguém. É a exortação para animar uma pessoa que está desanimada, para encorajá-la, para que ela recupere o seu vigor. É uma exortação, meus irmãos, então, que tem o propósito de estimular a fé. Então, o sujeito, por alguma razão, está triste, sobrecarregado, e vem uma palavra de exortação que faz com que ele acorde, desperte, que faz com que ele levante. Ele não permanece caído, prostrado. É um incentivo, portanto, dirigido a algum irmão, a fim de que com isso ele possa se manter ainda mais firme nos caminhos do Senhor, ou ele volte aos caminhos do Senhor e pratique aquilo que dele se espera como crente. É esse tipo de exortação. É uma espécie de fortalecimento moral e espiritual em que, no simples fato de confrontar o outro, se tenta transmitir a confiança necessária para que aquele outro, para que aquele irmão se desenvolva e se aperfeiçoe nos caminhos do Senhor. O segundo fator importante que merece ênfase, e eu até já coloquei esta ênfase aqui na leitura, é que esta exortação, Paulo diz, deve ser feita em Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, ou seja, de acordo com a palavra do Senhor e visando a glória de Jesus. O que quer dizer que qualquer conselho, qualquer exortação, qualquer repreensão, qualquer palavra de ânimo que eu deva a algum irmão em Cristo, deve ser também cristocêntrica. A exortação tem que ser cristocêntrica. Eu não posso exortar por exortar, eu não posso exortar de acordo com o meu coração, de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu acho. Eu exorto considerando Cristo e a sua obra, Cristo e a sua vontade. Aquele que exorta, então, ele deve ter a consciência de que o que ele requer do seu irmão é um fruto legítimo do relacionamento que o cristão deve cultivar com Deus. É isso que nós requeremos uns dos outros. Se for isso que nós requeremos uns dos outros, nós estamos no caminho certo, nós estamos progredindo, nós estamos nos ajudando. Depois de nos falar sobre essa exortação em Cristo, Paulo também diz assim, segunda cláusula, se há, pois, alguma consolação de amor. Se há alguma exortação em Cristo, se há alguma agora consolação de amor. Nesse ponto não existe nenhum mistério com a palavra consolação. O texto está falando do conforto que é transmitido de um cristão para o outro, que é gerado por amor verdadeiro. A ideia expressa aqui, irmãos, é de que é a de pessoas que tentam minimizar a dor e o sofrimento dos seus pares. São pessoas que, na verdade, estão tentando transmitir palavras que ansejem, que despertem uma reação positiva, uma atitude correta daquele que ouve, daquele que está sofrendo. Então, se há, pois, alguma consolação de amor, é isso que Paulo está dizendo, se há uma palavra que pode ser transmitida para trazer alívio ao coração de alguém que está desesperado, que está sofrendo, é isso que nós devemos fazer. Muitas vezes, um simples gesto, uma atitude correta, uma palavra doce e singela, já são suficientes ou são usados por Deus para devolver alegria a um coração abatido. E as palavras, irmãos, elas têm esse efeito. Elas produzem isso. Vejam, não é à toa, não é por acaso que Deus resolve, escolhe se comunicar conosco através de palavras.
Tanto que nós, muitas vezes, nos referimos à palavra de Deus como a fonte do consolo, do amor, da alegria, da paz. A palavra de Deus traz isso ao nosso coração. Nós lemos o Salmo 119 e nós somos absolutamente convencidos disso. A palavra guia, a palavra orienta, a palavra emenda, corrige, restaura, vivifica, santifica. A palavra de Deus produz isso. Então, se a palavra de Deus produz isso, notem, as nossas palavras devem refletir o teor da palavra de Deus. Nós nos falamos aqui, não lemos aqui o texto sobre o amor, não vimos aqui que o amor que nós devemos cultivar uns para com os outros é uma consequência direta do amor de Deus por nós, que enviou o seu Filho para morrer por nós. Pois bem, as nossas palavras, as palavras que nós dirigimos uns aos outros, devem ser uma consequência daquilo que Deus nos transmite por meio da sua palavra. Nós ouvimos a palavra de Deus e as nossas palavras estão recheadas, repletas daquilo que a palavra de Deus comunica para nós. Por isso que Paulo escreve aos Efésios e diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que sirva para edificação. E quando nós transmitimos palavras para edificação dos outros, nós transmitimos graça aos nossos ouvintes. É esse o propósito de Deus, então. Há um provérbio, meus irmãos, que diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quer dizer, algumas vezes, notem isso aqui, as palavras têm uma espécie de poder curativo. Porque ao promover o vigor espiritual, o restabelecimento emocional do sujeito, isso pode proporcionar uma melhora física. Evidente. Inúmeras vezes, Deus usa irmãos com o objetivo de nos fazer recobrar os ânimos. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes nós somos abençoados quando damos ouvidos à palavra de Deus, quando alguém nos corrige segundo a palavra de Deus. O conforto que vem de Deus, por intermédio de um servo dele, será sempre motivado por amor, partirá sempre de um coração transformado pelas Escrituras e que, portanto, é solidário e é fraterno. Em terceiro lugar, além da exortação em Cristo, além da consolação de amor, a terceira cláusula de Paulo: se há alguma comunhão do Espírito. Quando Paulo fala sobre comunhão do Espírito, nós podemos concluir, meus irmãos, a partir dessa simples expressão, que o Espírito Santo de Deus, que em você habita e que habita na igreja, gera em nós e através de nós uma genuína comunhão. O propósito de Deus é que seus filhos vivam em comunhão. E o Espírito Santo do Senhor, então, produz isso. Gera esse laço. Não se trata, então, observem, de um tipo de comunhão forçada, na qual apenas cumprimos uma obrigação de conveniência, mas sim uma comunhão prazerosa, em que há alegria, em que há satisfação mútua. Por isso, todo aquele que é nascido do Espírito, que é dominado pelo Espírito, busca comunhão, trabalha em prol da comunhão com seus irmãos. E isso é muito importante, meus irmãos, sabe por quê? Porque, às vezes, para que nós tenhamos uma comunhão sadia, dá muito trabalho. É difícil. Algumas dificuldades se interpõem entre nós e os nossos irmãos. Por que isso acontece? Porque o pecado criou dificuldades nos nossos relacionamentos. O pecado criou, primeiro, dificuldades no nosso relacionamento com Deus. O pecado é uma quebra da nossa comunhão com Deus. O pecado é uma transgressão da lei de Deus. Quando nós pecamos, nós perdemos essa comunhão. Adão e Eva perderam aquela comunhão original que eles tinham com o Criador. Ou seja, já há uma dificuldade, pelo fato de nós sermos pecadores, há alguns entraves, há algumas barreiras que precisam ser vencidas para que a nossa comunhão com Deus continue sendo cultivada, o que é possível através de Cristo, e somente através dele, pelo que ele fez, pelo que ele continua fazendo.
Mas o pecado também criou, irmãos, dificuldades na nossa relação com os nossos semelhantes. De modo que o Espírito Santo vai produzindo em nosso coração as iniciativas e as atitudes positivas que corrigem aqueles defeitos existentes e persistentes em cada um de nós, que dificulta a nossa amizade e a nossa maior aproximação. Às vezes, essa dificuldade pecaminosa surge em torno do nosso próprio temperamento, ou surge em função de algumas circunstâncias. Surge também em função de procedimentos inadequados que alguns tomam e que naturalmente afastam as pessoas de si. Surgem por N outras dificuldades. Mas todas as dificuldades que existem para que nós nos relacionemos de forma adequada, assim como todas as dificuldades que existem para que nós nos relacionemos de forma adequada com Deus, são originadas no pecado. E por isso é uma luta vivermos em comunhão. Dessa forma, meus irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo nos leva, sim, a nos quebrantar, a desenvolver mais harmonia, mais companheirismo, mais amor fraternal. Porque o Espírito Santo de Deus vai tratando o nosso coração, vai destruindo as mazelas que estão lá. O Espírito Santo de Deus vai fazendo com que aquele coração enfermo vá se curando. Aquele ódio vá dando espaço ao amor. Aquele sentimento de ressentimento, aquele ressentimento dê lugar ao perdão. E é com isso em mente que, em outra carta, Paulo diz que o fruto do Espírito que todo crente autêntico manifesta é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência para suportar provocações, benignidade, que é evitar lançar sobre o irmão um fardo muito pesado, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A falta dessas características que às vezes deixamos de apresentar é que são as maiores barreiras para que a comunhão entre nós flua mais livremente. Mas é a ação do Espírito que, militando contra as obras da carne, tais como inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, que nos fazem alcançar êxito no aperfeiçoamento dos nossos laços fraternais. Por fim, a quarta cláusula de Paulo, ele diz: se há entranhados afetos e misericórdias. Percebam, irmãos, que os encorajamentos, o amor e a comunhão, estão acompanhados daquilo que nós chamamos de afeição, ternura, piedade. É evidente que não apenas os filipenses, como todos os servos de Deus, em todos os lugares, têm desfrutado da grandiosa compaixão do Senhor. E isso deve redundar em um procedimento adequado e condizente com os nossos irmãos. São então bastante significativas as palavras do apóstolo aos Coríntios, lá na sua segunda epístola, capítulo 1, versículos 3 e 4. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A relação, novamente, é essa. Eu sou consolado por Deus, e então eu tenho a oportunidade de consolar os meus irmãos. Que Deus nos ajude a consolarmos uns aos outros com a mesma consolação com que somos contemplados por Deus. Se o nosso Deus é o Pai de toda misericórdia, é o Deus de toda misericórdia, então a misericórdia tem que fazer parte do nosso caráter. Eu tenho que ser alguém misericordioso. Você tem que ser alguém misericordioso. O termo entranhados, que Paulo usa aqui, também é um termo muito interessante, diferente. Não é usual para nós, né? Paulo aqui, com esse termo entranhados, ele está fazendo referência a entranhas.
Se há, pois, entranhados afetos e misericórdia. São as entranhas, né? É o âmago do ser de alguém. Nós geralmente usamos o coração para dizer isso. No mundo antigo, a ideia de entranhas tinha a ver com tudo aquilo que envolve também o indivíduo, não é? Ou seja, todo o nosso ser deve estar tomado, e todo o nosso ser é então emaranhado nesse espírito de clemência, em que nós nos dispomos a consolar uns aos outros, tal como Deus faz conosco através de Jesus Cristo. Estas são as 4 cláusulas de Paulo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Se há, pois, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias. Mas segue o nosso texto agora com as 3 diretrizes para as quais estes 4 requisitos devem nos fazer caminhar. Paulo diz: completai a minha alegria. Então, Paulo se revela ali como alguém alegre diante dos seus irmãos, e a razão da alegria do apóstolo era evidente. Ele estava alegre no Senhor, a sua alegria se justificava no Senhor, e aquele regozijo poderia ser também alimentado, fomentado pelos seus irmãos em Filipos, se eles desenvolvessem 3 coisas a mais aqui, não é? Em decorrência desses 4 pressupostos que Paulo pensa para os seus irmãos, eles poderiam praticar 3 coisas importantes, desenvolver, amadurecer em 3 aspectos. Primeiro, união. O verso 2 fala isso. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O texto demonstra, irmãos, enfaticamente, que a unidade é fundamental para o crescimento espiritual da igreja. Que a unidade entre nós é fundamental para a expansão do reino de Deus na terra. Que a unidade entre nós é fundamental para o progresso do evangelho, para a vitória dos crentes sobre os seus adversários. Parece clichê, mas não é. Unidos nós somos mais fortes. E nós estamos unidos em Cristo. Nós estamos unidos em um ideal maior, mais nobre, solene. Nós estamos unidos em torno de fundamentos, de pilares, que nós sustentamos, que nós defendemos, que nós ostentamos ao mundo. Só pode haver aperfeiçoamento, avanço, triunfo, em função daquilo que temos diante de nós, como igreja do Senhor, se houver unidade entre os cristãos. Mas é importante também dizer que unidade não é uniformidade. Ou seja, nós somos pessoas diferentes. Nós temos opiniões diferentes. Nós temos características diferentes. Mas o que a Bíblia ensina aqui é que Deus quer que nós sejamos unidos em nossa disposição interior, na busca dos mesmos objetivos, dos mesmos ideais. Nós hasteamos as mesmas bandeiras. Nós declaramos que Cristo é o mesmo Senhor de todos nós. Nós estamos aqui reunidos em torno da mesma palavra. Temos a mesma fé, o mesmo Espírito. Frequentamos a mesma igreja de Cristo. Então, se trata de uma união que é motivada pelo amor e que destrói qualquer tensão que é provocada por nossas eventuais diferenças particulares. Aliás, o fato de nós sabermos que somos pessoas diferentes, ao invés de ser entrave, deveria ser um estímulo para que nós busquemos mais aproximação. Por quê? Porque as nossas diferenças auxiliam e muito o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Se eu sou diferente de alguém, então alguém pode me ajudar naquilo que eu sou diferente. Eu posso ajudar alguém naquilo que ele não possui. Uma vez que nós somos diferentes, um pode suprir as falhas do outro. Um pode aprender com o outro. Um pode corrigir o outro. Um pode amparar o outro. E assim por diante. Mas mais do que isso, irmãos, as diferenças que geram algumas dificuldades
são instrumentos de Deus também, para que nós sejamos quebrantados, para que nós ouçamos dos nossos irmãos coisas que certamente nós não iremos ouvir de outra parte, de outro lugar. Você já percebeu que às vezes na igreja a gente tem a necessidade de falar, a gente fala uns com os outros, sempre em torno da verdade, às vezes a gente precisa até se indispor de alguma forma, a gente precisa chamar a atenção, ir além, mas nós fazemos coisas aqui que em nenhum outro lugar se faz, que em nenhum outro ambiente você vai ouvir. Esse caminho que a gente percorre, essa necessidade que nós temos de agir assim, é o que nos traz aperfeiçoamento diante de Deus, é o que nos faz crescer, irmãos, ser confrontado, mas ser confrontado pela palavra. É a exortação em Cristo, eu repito. Não é aquele tipo de confronto, né, de confrontação egoísta, em que um quer se sobressair sobre o outro, em que um quer fazer a sua opinião prevalecer sobre o outro, em que um quer sufocar o outro, em que um quer ocupar o espaço que é do outro. Não é esse tipo de exortação, mas a exortação em Cristo, a exortação de acordo com a palavra, aquela que leva em conta os preceitos espirituais. Praticar a união, viver em união, sem dúvida, é algo que Deus projeta para o seu povo. Portanto, é algo que nós podemos concluir, faz bem a cada um de nós como crentes. Porque ou nós vivemos em comunhão uns com os outros, ou nós iremos nos isolar. Ou nós vivemos em comunhão uns com os outros, ou nós seremos pastores de nós mesmos. Ou nós vivemos em comunhão uns com os outros, ou nós assumiremos que somos os donos da verdade. Ou nós vivemos em comunhão uns com os outros, ou nós estamos assumindo o perigo. O perigo de trilhar um caminho que está sendo construído pelas nossas próprias mãos, mas que não é o caminho apontado pela palavra de Deus. Eu preciso que os meus irmãos me digam quando eu erro. Eu preciso que os meus irmãos abram os meus olhos, eu preciso que os meus irmãos orem por mim. Eu preciso que os meus irmãos caminhem junto a mim quando eu estiver cego. Quando eu não enxergar aquilo que está diante de mim, aquela pedra na qual eu posso tropeçar. Eu preciso de alguém que carregue o sino. Eu preciso de alguém que me faça companhia. Que me empreste os olhos, os braços e as pernas, quando eu não puder enxergar ou fazer, ou caminhar de alguma maneira. Além da união, Paulo também diz que nós devemos ter humildade. Vejam o versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Nós acabamos de falar aqui sobre unidade, não é? Então nós podemos dizer agora que é impossível haver unidade sem haver humildade. Não dá para nós nos unirmos sem que nós sejamos humildes para isso. Que unidade pode existir se não formos capazes de assumir os próprios erros? Se cada um estiver o tempo inteiro pensando apenas em si mesmo, buscando os seus próprios interesses. Basta olhar, irmãos, para a sociedade em que nós vivemos, uma sociedade marcada pelo individualismo, pelo egocentrismo, em que as pessoas estão a todo instante tentando alcançar vantagens umas sobre as outras. Vantagens estas muitas vezes indevidas, ilícitas, ilegítimas. No tempo da escrita da carta aos Filipenses e na cultura greco-romana, olha que interessante, a humildade não era vista como uma virtude. Na cultura greco-romana, a humildade não era vista como algo positivo. Muito pelo contrário. Era sinônimo de fraqueza, de baixeza, de covardia. E não é muito diferente em nossos dias. É o instinto natural do coração pecador. Porque, infelizmente, irmãos, apesar do claro exemplo de Jesus, que se humilhou por nós, que se fez servo, é fato, alguns de nós ainda se ensoberbecem.
ainda estão desejosos de exercer senhorio impiedoso sobre os demais, até mesmo sobre as consciências dos outros. Por isso é que a Bíblia aqui nos alerta sobre nada fazermos por partidarismo ou vanglória. Porque muitas atitudes que nós tomamos são provocadas ou são movidas por orgulho. E porque muitas vezes nos consideramos, de fato, melhores do que os outros. E aqui está a raiz de muitos e muitos problemas entre nós. Nós temos a tendência de nos considerarmos melhores do que os outros. Estamos mais avançados, nossas opiniões são melhores, nós temos razão. Sempre temos razão em relação aos outros. Nos achamos mais capazes do que os outros, mais nobres do que os outros, mais espirituais do que os outros, mais sábios do que os outros. E ainda usamos isso para o nosso próprio engrandecimento e para a diminuição dos outros. Mas sabem qual é a postura que a Bíblia recomenda aqui? Considerai cada um os outros superiores a si mesmo. Considerai cada um os outros superiores a si mesmo. É a antítese do que eu estou dizendo. É você olhar para o outro e, ao invés de se achar melhor do que ele, agir sempre como se ele fosse superior a você. Não é que nós tenhamos que nos anular como indivíduos, entenda bem. Não é que nós tenhamos que ceder sempre ou desrespeitar os limites. Nada disso. Mas é que o conceito que me cabe ter do meu irmão deve ser um conceito sempre elevado. A interpretação que eu faço do que aquele meu irmão disse deve ser a melhor interpretação possível. O conceito que eu devo ter do meu irmão deve ser mais elevado até do que o que eu tenho de mim mesmo, para evitar que eu caia no pecado da soberba. Se todos considerassem os outros superiores a si mesmos, teríamos um cenário de mais união, consideração, harmonia. Porque o que nos divide é o nosso orgulho. E se você acha que essa atitude é impensável e que o pastor está falando de algo que é impraticável, então deixa eu mostrar um exemplo claríssimo disso na Bíblia. O apóstolo Paulo, o mesmo autor da carta aos Filipenses. Olha só, vejam vocês as coisas que Paulo registrou em 3 epístolas diferentes. Eu vou fazer aqui menção de 3 epístolas diferentes. A primeira delas, Coríntios. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, Paulo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Esse é o primeiro relato. Quer dizer, pensa nisso. Muito embora Paulo tenha escrito uma grande parte do Novo Testamento, embora ele tenha feito muitas viagens missionárias bem-sucedidas, Paulo teve um ministério missionário muito bem-sucedido. Embora ele tenha fundado muitas igrejas, Paulo não esquecia do fato de que ele foi um perseguidor. Ele foi um perseguidor da igreja. E por isso, até mesmo por ter sido chamado em um tempo posterior, ele dizia de si mesmo: eu sou o menor dos apóstolos. Interessante. Paulo evita a tentação de colocar na balança os seus feitos após a sua conversão, para dizer: pronto, superei. Aquele momento em que eu perseguia, em que eu acuava a igreja, o povo de Deus, passei por aquela fase, fiz muito mais, tenho muito mais crédito do que débito. Fundei muitas igrejas, viajei em grande parte do mundo, escrevi cartas, fui usado pelo Senhor, mas não, ele continuava dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. Mas não para por aí, irmãos. Eu vou fazer menção agora a uma outra epístola, Efésios. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 8, Paulo diz mais, olha só, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, ou seja, crentes, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça,
de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é que nos chama a atenção aqui? É que Paulo já não está dizendo que ele é o menor de todos os apóstolos. Ele desce ainda mais um degrau. Ele diz que ele era o menor de todos os crentes. Ele é o menor de todos os santos. Ainda mais quando ele pensava no privilégio que ele recebeu de pregar o evangelho aos gentios. Ele diz assim: eu sou tão pequeno, eu sou minúsculo, mas vejam a graça, o privilégio que Deus me deu de pregar o evangelho, de anunciar a palavra do Senhor entre os gentios. Então, quando eu penso no meu ministério, eu me vejo como ainda menor, ainda mais limitado, ainda mais carente. Diante da bênção de Deus sobre a minha vida, eu me sinto ainda mais inferiorizado, pequeno. Aqui nós temos, irmãos, então, um grande exemplo. Mas, vejam, ainda tem mais. Terceira carta, que eu vou citar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora Paulo não diz eu sou o menor dos apóstolos. Nem diz eu sou o menor dos crentes. Ele diz eu sou o principal dos pecadores. Aqui nós temos o exemplo de um homem, de um crente, de um líder, que sabia o que é ser humilde. Alguém que se dizia o menor dos apóstolos, o menor dos crentes, o principal dos pecadores. Alguém que fez muito mais pelo reino, mas que sem nenhuma demagogia considerava os outros superiores a si mesmo. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses e diz, considerai os outros superiores, cada um, os outros superiores a si mesmo, ele sabe do que ele está falando. Ele está ensinando aquilo que ele pratica. Portanto, meus irmãos, é necessário trabalharmos a humildade em nosso coração, pedirmos a Deus para que sejamos mais humildes, porque essa característica, ela trará grandes benefícios, grandes conquistas para a igreja, grandes obras em favor do reino do Senhor Jesus. Por fim, além da união, além da humildade, solicitude. Paulo quer que nós sejamos solícitos. Ele ensina isso. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Percebam que aqui está implícita a ideia de que, embora todos precisam buscar os seus próprios interesses em alguma medida, não devemos viver unicamente em prol dos nossos interesses, mas devemos visar os interesses alheios. Isso significa amar os outros como a si mesmo. Quando cada um busca o interesse dos outros irmãos, no fim, todos acabam se satisfazendo. Esse princípio é válido, irmãos. E não apenas na igreja. Vejam, esse princípio é válido, por exemplo, no casamento. E deve ser aplicado ali. Muitos casais não conseguem se entender e nem ser felizes, porque muitas vezes o marido quer buscar os próprios interesses, a própria satisfação naquele relacionamento. E muitas esposas fazem exatamente o mesmo. Consequentemente, temos muitos desentendimentos, não poucos divórcios. Se cada marido buscasse o interesse da esposa, se cada esposa buscasse o interesse do marido, no fim, ambos seriam supridos e se sentiriam plenamente realizados. Isso se aplica na igreja também. Quando consideramos que Cristo morreu pelos nossos irmãos, não só nos empenharemos em amá-los mais, como desejaremos nos contentar juntos, contribuirmos para que sejamos todos prósperos, porque o êxito dos nossos irmãos é o nosso próprio êxito. É o êxito da igreja. É o êxito de todos. Então, é necessário termos mais solicitude em relação ao próximo. Por fim, meus irmãos, eu gostaria que você percebesse aqui que logo depois de falar estas coisas, Paulo vai trazer o exemplo de Cristo. Nós já utilizamos esse texto aqui em outra oportunidade, mas
Quando nós observamos o que Paulo vai dizer acerca de Jesus Cristo, nós percebemos que Jesus é o referencial a ser observado. Sabe por que nós devemos viver em união? Porque Cristo nos uniu. Nós estamos unidos pelos laços da cruz de Cristo. É isto que nos une. Sabe por que nós devemos ser humildes? Porque Jesus Cristo se humilhou. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se fez servo. Ele se esvaziou. Ele assumiu a natureza humana. Sabe por que nós devemos ser solícitos? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O foco é sempre Cristo. As coisas sempre começam em Deus. Tudo começa em Deus. E se deságua em nós. Observem. Começa em Deus, se manifesta, deriva em nós, através de nós. Meus irmãos, tomemos essas orientações e apliquemos então às nossas vidas. Que nós saibamos exortar em Cristo. Que saibamos consolar em amor. Que busquemos a comunhão fraterna. Que tomemos como desafio a promoção de mais união em nossa igreja. Que tenhamos mais humildade em nossos corações. E que sejamos solícitos. Lembremos de que uma mentalidade correta e atitudes corretas, mesmo que sejam consideradas insignificantes para alguns, podem significar muito nas mãos de Deus. Nada é pouco nas mãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe a nossa amada igreja.